E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. A gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar aqui em Juiz de Fora. É sobre essa proposta de mudança na carga horária dos trabalhadores da atenção primária à saúde. É isso aí. A Assembleia Geral do Cisgrupo, no dia 26 de fevereiro, botou essa questão em destaque. E a gente vai analisar os detalhes dessa proposta para entender direitinho o que pode acontecer. À primeira vista parece até uma ideia boa, né? Trocar a semana de 40 horas por 30 horas de trabalho presencial, com sábados alternados E ainda por cima, ter 10 horas dedicadas à educação permanente e reuniões de equipe. Mas tempo livre é sempre bom, né? Verdade. Mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Essa proposta tem um ponto que preocupa bastante. A falta de uma base legal, sabe, firme, para essas 10 horas de desenvolvimento profissional e trabalho em equipe. Peraí, você está dizendo que essas 10 horas não são garantidas por lei. Como assim? Vai, explica melhor. Pelo que a gente viu, a ideia é que essa parte da jornada seja regulamentada por decretos ou portarias. Só que esse tipo de regulamentação é muito frágil, pode ser revogada a qualquer momento. Nossa, isso é preocupante mesmo. E essa informação, essa falta de garantia legal, foi falada durante a Assembleia. Será que quem votou sabia disso? Parece que essa informação não foi bem explicada na Assembleia, apesar de estar na ata que foi enviada para a Prefeitura. Então a galera votou sem ter todas as informações importantes. Que situação complicada. E o projeto de lei que está rolando na Câmara dos Vereadores, como é que ele entra nessa história? Ele não podia garantir essas 10 horas. Infelizmente, o projeto, pelo menos a versão que a gente viu, não fala nada sobre as 8 horas de educação permanente e as 2 horas de reunião online. Ele só cita a manutenção da carga horária de 40 horas semanais. Então, se esse projeto for aprovado do jeito que está, a gente fica na mão dos gestores para ter essas 10 horas. Exatamente. Sem a garantia legal, a gente corre o risco de perder essas 10 horas, que são essenciais para a gente fazer um trabalho de qualidade, para continuar aprendendo e se desenvolvendo. E o pior, a educação permanente em saúde, que devia ser uma política pública, sabe, consolidada, fica dependendo de quem está no poder. Entendi. E o sindicato, qual a posição dele sobre tudo isso? Eles deviam defender os interesses da categoria, né? Pois é aí que as coisas ficam mais estranhas. O sindicato disse que está agindo com transparência, mas a realidade parece bem diferente. Eita. Me explica essa história direito. O que está acontecendo? Para começar, a segunda rodada de negociações sobre a redução da jornada aconteceu sem nenhum aviso oficial. Não teve nada no site do sindicato, não teve uma convocação transparente. E as atas não foram publicadas. A base e os trabalhadores ficaram sem saber de nada. Sério. E Que aqui, falta de transparência. Parece que o sindicato está fazendo tudo de um jeito bem esquisito. Yeah. E como é que a gente fica nessa história toda? A gente votou numa proposta que, na verdade, era só uma promessa. É essa a questão. O que foi apresentado na Assembleia como uma grande conquista, na prática, é só uma promessa. Uma promessa de que a nova jornada vai ser regulamentada no futuro. E o pior, essa informação estava num documento que foi entregue para a Prefeitura, mas foi escondida na hora da votação. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive sobre essa mudança polêmica na carga horária da atenção primária aqui em Juiz de Fora. Pois é, na primeira parte a gente desvendou, digamos, algumas nuances meio obscuras dessa proposta. E agora a gente vai trazer mais informação para você formar sua própria opinião. É, exatamente. E um ponto importante que a gente precisa voltar a falar é a questão da falta de transparência na condução desse processo pelo sindicato. A gente viu que a segunda rodada de negociações aconteceu sem nenhum aviso oficial, né? Sim, isso me deixou intrigada. A base, os trabalhadores da saúde ficaram no escuro total durante a negociação. Isso é muito preocupante, porque vai contra um princípio básico da democracia, a participação popular. Será que o sindicato tem algum motivo para agir desse jeito? Boa pergunta. A gente teve acesso a um áudio da reunião do dia 13 de março entre a presidente do sindicato e a equipe da APS. Nesse áudio fica claro que o que foi apresentado na Assembleia como uma jornada já definida, na verdade, era só uma promessa, uma intenção de regulamentar a nova jornada no futuro. Entendi. Ou seja, a aprovação da proposta se baseou numa promessa e não em algo concreto, com garantia legal. E me parece que essa informação, que estava no documento entregue para a Prefeitura, foi escondida na hora da votação. Exato. E essa omissão, proposital ou não, acabou influenciando o voto dos trabalhadores que aprovaram uma proposta sem ter todas as informações. É, no mínimo, uma falta de cuidado com a informação, né? E essa falta de transparência nos leva de volta para aquele projeto de lei que está na Câmara. Você falou que ele não garante as nossas 10 horas de educação permanente e reunião de equipe, certo? Mas se esse projeto for aprovado, o que acontece na prática com a gente, os trabalhadores e com a qualidade do atendimento à população? Bom, como o projeto, do jeito que está, só fala da manutenção nas 40 horas semanais, sem especificar nada sobre as 10 horas, a gente fica sem proteção. A gente pode acabar perdendo essas 10 horas que são essenciais para o nosso desenvolvimento profissional e para a qualidade do serviço que a gente oferece. Imagina só,
Um paciente chega com um problema de saúde complicado, precisando de mais tempo de consulta, mas a redução da carga horária sem a garantia dessas 10 horas impede que a gente se dedique a ele como deveria. Nossa, é verdade. A gente fica de mãos atadas, sem tempo para estudar os casos dos pacientes, para se atualizar, para trocar experiências com a equipe. Parece que a gente está num beco sem saída. Mas não tem como mudar essa situação. Calma, calma. Nem tudo está perdido. A gente ainda pode reverter essa situação, mas para isso a gente precisa agir rápido e de forma organizada. Beleza, e o que a gente pode fazer? Me dá uma luz. Primeiro, a gente precisa continuar informando a categoria, espalhando a verdade sobre essa proposta, sobre os riscos que ela representa e sobre a falta de transparência do sindicato. Usar as redes sociais, conversar com os colegas, fazer barulho. A gente precisa conscientizar todo mundo da importância de lutar pelos nossos direitos. Concordo, informação é poder. E além da informação, o que mais a gente pode fazer para pressionar os responsáveis e garantir que os nossos direitos sejam respeitados? A gente precisa pressionar os vereadores. Eles são os nossos representantes na Câmara e precisam saber o que a gente pensa sobre esse projeto de lei. A gente pode mandar e-mails, ligar para os gabinetes, marcar reuniões, fazer até panelaço na porta da Câmara. Vale tudo para mostrar que a categoria está mobilizada e que não vai aceitar calada essa tentativa de tirar direitos que a gente conquistou com tanta luta. Faz sentido. Mostrar para eles que a gente não está dormindo no ponto. E as assembleias? Qual o papel delas nesse momento? Como a gente pode usar esses espaços para fortalecer a nossa luta? As assembleias são espaços muito importantes. É lá que a gente organiza, debate as propostas e define as estratégias de luta. A gente precisa lotar as assembleias, participar ativamente, questionar, propor soluções e pressionar o sindicato para que ele nos represente de verdade, defendendo os nossos interesses. Entendi. Informação, pressão popular e organização são as chaves para a gente virar esse jogo, né? Com certeza. A gente precisa mostrar que não vai abrir mão dos nossos direitos e que a gente está disposto a lutar para garantir uma atenção primária à saúde de qualidade para a população de Juiz de Fora. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre a polêmica da mudança na carga horária da atenção primária aqui em Juiz de Fora. Nas partes anteriores, a gente desvendou os detalhes da proposta, analisou essa falta de transparência do sindicato e a gente também discutiu as possíveis consequências da aprovação do projeto de lei que está rolando na Câmara. Mas agora, a gente precisa focar num ponto crucial: o impacto dessa mudança na qualidade da saúde da população. É verdade. No final das contas, é por isso que a gente está aqui discutindo tudo isso, né? Para garantir o atendimento de qualidade para a população. Para garantir que a saúde, que é um direito de todos, seja realmente acessível. Isso aí. E a gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada do SUS, né? É ali que a maioria das pessoas busca o primeiro atendimento, o que muitas vezes define o rumo do tratamento e o bem-estar do paciente. Sem dúvida. A atenção primária é fundamental para o SUS. É nesse nível de atenção que a gente acompanha a saúde da população, faz ações para prevenir doenças e a gente identifica problemas cedo e encaminha para especialistas quando precisa. É um trabalho complexo, exige tempo, dedicação e investimento, sabe? Constante em educação e desenvolvimento profissional. E a redução da carga horária, sem a garantia das 10 horas para educação permanente e reuniões de equipe, pode impactar, negativamente a qualidade desse serviço. De que forma isso pode acontecer? Olha, podem acontecer vários problemas. A gente pode ter, por exemplo, a desmotivação dos profissionais. Imagina você se dedicando, estudando, se atualizando, participando de reuniões, buscando oferecer o melhor atendimento. E, de repente, tiram essa possibilidade de você crescer e de melhorar. É frustrante. Total, a gente se sente desvalorizado, né? E essa desmotivação dos profissionais pode levar à queda na qualidade do atendimento, aumento do absenteísmo, a rotatividade, tipo um efeito dominó, né? Que prejudica todo mundo, principalmente a população, que fica sem o atendimento adequado. Exatamente. E além da desmotivação, a gente pode ter outros problemas. Redução da capacidade de planejamento das equipes, falta de tempo para discutir casos mais complexos, dificuldade em implementar novas práticas, novos protocolos. A gente precisa lembrar que a saúde muda o tempo todo, né? Exige que a gente esteja sempre atualizado. E sem tempo para isso, a gente fica parado no tempo. A gente corre o risco de ter um retrocesso na qualidade da atenção primária em Juiz de Fora, né? E a saúde da população não pode ser moeda de troca. A gente precisa lutar por um atendimento digno, humanizado e de qualidade para todo mundo. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes, para os trabalhadores da saúde, para a população em geral? O que a gente pode fazer para evitar esse retrocesso? Para garantir que a saúde continue sendo prioridade? A mensagem é: a gente precisa lutar pela garantia das nossas 10 horas de educação permanente, reuniões de equipe, lutar por uma atenção primária de qualidade, lutar por um SUS forte e acessível a todos. A saúde é um direito de todos e um dever de Estado, como você falou. E a gente precisa cobrar que esse direito seja respeitado. É isso aí. Não podemos ficar calados. Precisamos nos unir, nos mobilizar
e pressionar os responsáveis para que essa mudança não prejudique a saúde da população de Juiz de Fora. Converse com seus colegas de trabalho, participe das assembleias, entre em contato com os vereadores, faça barulho nas redes sociais. Sua voz é importante, a gente precisa mostrar que está ligado e que não vai aceitar calado qualquer medida que possa prejudicar a qualidade da saúde na nossa cidade. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que esse Deep Dive tenha te ajudado a entender melhor essa questão e que te inspire a lutar por uma saúde pública de qualidade para todos. Continue se informando, participando das discussões e fazendo a sua parte. Juntos, a gente pode construir um futuro melhor para a saúde em Juiz de Fora. Até a próxima!